Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, aos quais pedimos as suas bênçãos, proteção e amparo, vamos dedicar esses breves minutos para nós, né, para a nossa elevação espiritual, a nossa sintonia com o plano maior, desligando por alguns instantes dos problemas materiais, né, tão comuns a nós, tão apegados a nós, né, e a nós a eles, para que a gente possa sentir, né, a nossa essência e assim aurir novas forças, trocar energias com os irmãos espirituais, através da lição absorver novos conhecimentos, para que a gente possa pôr em prática, pôr em uso no dia de hoje. Todos já conhecem, né, os trabalhos espirituais e assistenciais da casa, mas para relembrarmos, né, palestras e passos todos os dias da semana, às terças-feiras, 20 horas, sextas-feiras, às 20 horas e 5 minutos, palestras e passos voltados à dependência química, né? E de alguma forma aos vícios, né? Entre eles, o tabagismo, a própria dependência química em si. Assistência social, todo segundo sábado de cada mês, distribui-se as cestas básicas, 40 em cada mês. Nesta tarde distribuímos, né? Distribuímos 40 cestas. E os lanches aos moradores de rua a partir das 16h30. Primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, curso para gestante. Novas turmas a partir de março, como já foi colocado, né? O convite a visitar o site da Casa do Caminho Santana, www.casadocaminhosantana.com.br. Ali nós vamos ouvir as palestras que estão gravadas e estão também em tempo real, né? Assim colocado, o convite para adquirir o segundo volume do livro Mirabelle, extensivo a todos, é uma forma de a gente ter um pouco mais de conhecimento da espiritualidade através, né, das colocações desse grande médium que foi Mirabelle. Ok, assim colocado, como nós entregamos as cestas básicas hoje, sempre o convite para, né, novamente darmos a nossa contribuição de alimentos não perecíveis, né, sendo os principais leite em pó, o arroz, o óleo, o açúcar, o macarrão. Assim, nós vamos nos preparar para a palestra. Preparar significa fechar os olhos, deixar fluir, né, esse envolvimento amigo, maior. Não é um momento mediúnico, porém é um momento de confiança, de ascensão, né? Confiança em Deus, Pai Todo-Poderoso. Confiança em Jesus, nosso modelo, nosso divino amigo, o nosso irmão maior que nos conduz, nos orienta. Mais uma vez, rogamos ao Pai Todo-Poderoso envolver-nos, acima de tudo, na sua paz, na sua luz, envolver-nos no seu amor, fortalecer-nos, porque ainda somos pequenos, inseguros, e mostrar-nos sempre que possível a nossa origem divina, a nossa filiação a Ti. Ao Divino Mestre Jesus, mais uma vez, envolvidos com o seu trabalho, com a sua seara, pedimos abençoar o nosso trabalho nessa tarde, envolvendo assim, carinhosamente, os dirigentes espirituais desta tarde, os assistentes, os trabalhadores encarnados, fazendo aquela proteção de amparo, de auxílio e de socorro a todos aqueles que aqui vêm, encarnados e desencarnados, porque somos uma grande família, uma família espiritual. Assim colocado, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho e colocando o tema da tarde, né? Síndromes do Mal, Ofensa e Perdão. Trecho do livro Todos Precisam de Paz na Alma, item 16, de Raul Teixeira e Benedita Maria, redação do Momento Espírita. Vamos ouvir a nossa irmã para que ela possa ser feliz na tarde.
Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, os presentes e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Bom, síndromes do mal, ofensa e perdão. Síndrome, o que nós sabemos, síndrome de Alzheimer, síndrome de Down. Que são síndromes? São sinais, são sintomas que caracterizam determinada condição clínica. No caso aqui, síndrome do mal são os sinais, são as características do mal que ainda existe no nosso meio e em nós. E ele vai falar também sobre ofensa e perdão. Bom, se nós formos analisar e se nós formos pensar em tudo que realmente acontece diariamente conosco, é que nós passamos por cima de determinadas situações, passamos pelas situações, sofremos a sua influência, mas a nossa vida continua. E nós temos tarefas que nós definimos para o dia todo, então não dá para ficar preso a determinadas situações. Mas, se nós prestarmos atenção pelos variados caminhos onde nós nos movimentamos na Terra, encarnadas, né, que estamos, o que não falta é ofensa. Nós vamos atravessar a rua, o farol, vou falar como pedestre. O farol está verdinho lá, o homenzinho está verde. Só que os carros, os motoristas dos carros, quando o farol estava amarelo, eles não pararam. Porque é lógico, eles também querem chegar em casa ou querem ir para seus determinados lugares. Só que os pedestres, neste momento, não são respeitados. E aí o que acontece? Eles querem aproveitar o embalo do ônibus. Por exemplo, aproveitam o farol que já fechou, mas não querem perder tempo. E na hora que nós vamos atravessar, nós não temos direito. E eles ainda xingam. Ficam bravos porque nós estamos atrapalhando o andar. Então, o que não falta para nós aqui na Terra são as ofensas. É no metrô, é no transporte público, é dentro de casa, é na rua, em qualquer lugar. O ser humano parece que está com a síndrome do mal. Todos nós, muitas vezes nós não falamos, não verbalizamos, mas nós pensamos. Nós vibramos, nós dirigimos um pensamento mal em relação às pessoas que estão ao nosso lado. Né? Por tudo ou por nada, o que acontece? Os indivíduos, ou um indivíduo se dirige ao outro, fazendo queixas, advertências, reprimendas, com crítica. Né? Que muitas vezes tem razão de ser. Muitas vezes nós tomamos atitudes no convívio, no dia a dia, que não são muito boas, não são muito legais, como costuma se falar. Então, sempre tem alguém que nota, que verifica e que comenta. Ainda quando comenta para você, quando fala para você, tudo bem. Né? O problema é que o que costuma pegar, o que costuma pesar, é perturbar e ofender, é o modo como as pessoas falam, ou o modo como nós falamos. Porque nós precisamos falar. Se precisa corrigir, se precisa orientar, você precisa chamar a atenção, é preciso chamar a atenção, não pode ficar quieto. Só que como é que nós estamos fazendo isso? E é aí que pega, a maneira como fala, a maneira como coloca é que magoa, que perturba, que pesa. Nós podemos chamar a atenção, diz-nos o Raul Teixeira, que nós podemos chamar a atenção de alguém. Podemos censurar, até criticar, né? Uma atitude indevida, mas com respeito. Com a maneira correta de falar. Não precisa gritar, não precisa fazer propaganda, não precisa dizer, olha, ele está errando. Não. É entre você e o outro. Só. Conversar. E sem deboche e sem colocar, sem personalismo, sem querer ditar para o outro normas de convivência. É de uma maneira tranquila, calma e
em um tom que o outro ouça com respeito. Que muitas vezes só o fato de chamar a atenção, né? Esse tipo de atenção, mas com carinho, com atenção, realmente, isso já vai fazer com que o outro pare, pelo menos, e pense no que ele fez. E vice-versa, para nós também, né? Ofensa e perdão. Qual é a nossa primeira reação quando nos sentimos ofendidos? Vingança, ficar com raiva. Quando alguém nos injuria, calunia ou age com má fé em relação a nós, qual é o primeiro sentimento que toma conta de nós? Boa parte de nós diria ser a revolta. Fica revoltado. Outros mencionaríamos, diz o Espírito, né? O desejo de vingança, a vontade de retribuir com a mesma moeda o mal que nos atingiu. E não poucos nos sentiríamos indignados. Como que essa pessoa pôde falar uma coisa dessas? Será que ele não tem noção de que ele também fala besteira, que ele faz besteira? Será que só eu que estou fazendo? E como é que ele fala isso comigo, na frente de todo mundo? Quer dizer, eu fico com vergonha de ser chamada a atenção, vamos supor. E ainda fala para todo mundo, quer dizer, fica chato, né? Então, e aí eu vou tomar satisfação, o que acontece? Em vez de eu tomar também, porque eu estou ofendida, eu estou com raiva, eu não quero dar o braço a torcer, o que acontece? Eu posso até usar, vou tirar satisfação com o outro, usando palavras grosseiras e até a agressão física. Isso nós vemos também. Em todos os sentidos, nós podemos ver nas reportagens, em campo de futebol, em jogos de futebol. Isso é o que mais acontece. Não bastou a ofensa dita, mas eles vão para as vias de fato. Acabam se machucando, se ferindo, às vezes até morrendo. Porque não aguentou a ofensa e resolveu tirar satisfação mão a mão, mano a mano. E agora, poucas vezes nós refletimos sobre se essa seria a melhor atitude a ser tomada. Quando a ofensa nos chega, nós vamos nos encher de cólera. E reagimos de imediato. Nós não meditamos, nós não refletimos naquilo que está. Porque parece que nós estamos com os nervos à flor da pele. É o melindre, não deixa de ser. Estamos muito sensíveis. Está tudo aqui na pele. Qualquer coisa que o outro fale ou faça, ou aquele barulho, nossa, aquela coisa, nós já nos sentimos ofendidos. E quando não, somos nós que fazemos isso. Quando nós ofendemos. Quando nós usamos uma palavra em tom mais alto, ou uma brincadeira bem sem graça, como nós dizemos, mas era melhor você ficar quieto, né? Se você não tem coisa boa para falar, é melhor você ficar quieto. A vingança é um sentimento tão pequeno que vicia e envenena os fluidos do vingador, conseguindo adoecê-lo em primeiro lugar. Não é? Quando nós não costumamos falar ou ouvir falar que quando nós sentimos raiva de algo, nós somos os primeiros a ser prejudicados. Somos nós que sentimos a dor no coração, ou o aperto no coração, a dor de cabeça, o estômago começa a revirar. Quer dizer, quem é que está sofrendo primeiro? O vingador, eu que estou. Todo aquele que ofende, entretanto, se nós formos olhar para o outro lado, que sempre tem o outro lado, já traz em si desarmonia e dificuldades de grande monta. Será que nós já paramos para pensar nisso? Quantas vezes nós agredimos ou ofendemos porque nós estamos maus, ou não dormimos direito, ou aconteceu alguma coisa que nos desagradou. E aí, quando nós ofendemos, nós estamos em desarmonia. Nós estamos em dificuldade. Grandes dificuldades
Pelo menos naquele momento para nós, né? São aqueles, e essa calúnia e injúria são apenas frutos daqueles que se perderam nos desatinos da inveja e do ciúme. Diversas síndromes que afetam os indivíduos, sejam elas patológicas, neurológicas ou psiquiátricas, do emocional, quando nós falamos isso, tem nascimento aonde? Nos sentimentos de malquerência que se dirige a terceiros. Muitas vezes nós ouvimos, às vezes a pessoa não sendo muito feliz, e dizemos, olha lá, ela é uma mal amada. Ou ele é um mal amado. Quer dizer, nós estamos ofendendo também. A pessoa já está infeliz por si, por uma situação da sua vida, na sua existência. E nós ainda falamos, é mal amada, olha lá. Olha lá, ela não está satisfeita e acaba descontando nos outros. Então, ela já não é infeliz? Ela já não é triste? A pessoa já não está numa situação difícil? Por que nós vamos piorar essa situação, aumentar? Muitas mágoas, inveja e despeito, que podem nascer depois de algum tipo de ofensa, costumam alimentar o quê? Enxaquecas, disfunções cardiovasculares, dores na coluna dorsal, tendo em vista o grau do envenenamento fluídico que se apoderou das áreas mais frágeis da criatura. Quer dizer, a pessoa já tem aquela sensibilidade. E com esses fluidos envenenados, com essa raiva, com essa inveja, com esse ciúme, com esse despeito, isso só intensifica. Então, nós somos os primeiros a ser atingidos quando nós, com essas nossas reações, com essas nossas síndromes do mal. Eles desequilibram-se no triste caminho de invejar no próximo aquilo que eles acreditam não ser possível eles também conseguirem ou desenvolverem. Porque muitas vezes na inveja é isso, não é? Infelizmente, nós queremos ter o que o outro tem. Queremos ser o que o outro é. Só que nós perdemos tempo envenenando esse fluido, sendo que é uma energia que nós estamos gastando que nós poderíamos usar para desenvolver em nós o melhor. Não é verdade? Buscam, né, essas pessoas, nós buscamos atalhos inexistentes para alcançar seus intentos. Nós estávamos na fila do supermercado para ir para o caixa e tem as revistas que ficam estampadas ali para compra, enfim. E numa nova novela que vai começar, ou já começou, eu não sei, no horário nobre, ali estavam caracterizando as personagens, 4 personagens. E numa delas, porque você não tem como não ler, você pode não se apegar, mas você presta atenção, óbvio. Ali diz que é uma pessoa apaixonada e que não mede esforços para conseguir o seu intento, para atingir, para conseguir a pessoa. Então, ela passa por cima de tudo e de todos para que ela possa conseguir ficar com aquela pessoa ou com outras pessoas. Então, isso daí, nós percebemos que isso está escrito, não precisa nem a pessoa falar. Você percebe pelas atitudes. E muitas vezes nós fazemos isso, nós sentamos, né, e apontamos o erro do outro quando nós também fazemos. Pode ser, não precisa ser com uma pessoa ou com outra pessoa, pode ser com uma situação no serviço, uma posição que nós gostaríamos de angariar, o outro conseguiu, eu não consegui. Mas em vez de eu lutar para conseguir trabalhar, verificar onde eu posso melhorar para conseguir aquela posição, eu fico criticando aquele que está naquela situação, naquela posição. E nós não vamos, né, não nos importamos, a pessoa que passa por cima de tudo e de todos não se importa e nem
percebe, né, o reflexo das suas ações. Porque agem assim por ignorar que a vida devolve em frutos todas as sementes lançadas ao vento. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no item 161, ele coloca para nós o seguinte, que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as palavras, atitudes e ações são modelos vivos, influenciando os que nos cercam. Então, nós podemos, ele mesmo conclui, Emmanuel coloca dessa maneira, os nossos pensamentos, eles atuam nas mentes dos que nos rodeiam. Todas as nossas palavras vão gerar impulsos naqueles que nos ouvem. Todas as nossas frases escritas gerarão imagem nos que nos leem. E todos, então, por mais que nós queiramos nos isolar, eu não tenho nada que ver com isso. Peraí, todos nós seremos sempre uma peça viva na máquina da existência. Eu posso não agir, mas eu penso. Eu penso, eu vibro, e o que fala a boca é do que está cheio o coração. Isso Jesus já nos falava. Então, nós temos que pensar muito bem, porque nós também sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Nós influenciamos a vida do outro. Eu posso não conseguir mudar o outro, né? Mas que eu influencio com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir, com as minhas palavras, eu estou influenciando aqueles que estão conosco. Então, nós devemos, como nós recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor deles mesmos. Então, a ofensa que nos chega ao coração, antes de qualquer reação, vamos refletir. No livro, no filme do Chico Xavier, do André Luiz, né, O Nosso Lar, tem um momento que ele está ainda na enfermaria, né, e o Lísias está ali como enfermeiro, cuidando dele e de outros, e o que ele fala, em vez da pessoa reagir, brigar, ficar brava porque o outro está reclamando, põe um pouco de água na boca e não engole. Fica segurando a água ali. Porque aí você não vai ter como... Se você engolir sem pensar, você pode engasgar. Se você falar, você vai pôr a água toda para fora. Então, fica quieto. Vamos refletir um pouquinho. Antes de reagir, vamos pensar. Vejamos, então, alguém à nossa frente ou ao nosso lado, alguém enfermo naquele que nos ofende. Alguém com profundas dificuldades íntimas. Ninguém que esteja efetivamente bem consigo mesmo sente necessidade de magoar a terceiros de forma nenhuma. Então, se eu não estou sentindo necessidade de ofender ninguém, se eu estou bem comigo, por que eu vou ofender alguém? Por que eu vou fazer um comentário sem pé nem cabeça, sem noção, como nós costumamos dizer, né? Por isso, olha como nós temos a ajuda do plano. Quando nós lemos, né, nos carros, Deus é fiel, ele sempre foi. Nós é que não somos, né? Porque Deus está sempre no comando. E como nós temos a ajuda e o amparo dos amigos do plano espiritual, do nosso anjo de guarda, né? E quantos espíritos já reencarnaram aqui, nessa nossa terra querida, que nos deram orientações, deram muitas vezes exemplos, a maior parte das vezes, exemplos de como nos conduzir na nossa vida, no dia a dia. Francisco de Assis, conhecendo em profundidade os dramas humanos, roga ao Pai Celeste, o que ele fala? Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Está na oração de São Francisco de Assis. Está até aí na parede. E ele roga ao Pai Celeste, né, como um doce cantor de Deus, reconhecendo as dificuldades íntimas de quem ofende. E o que ele faz? Ele faz uma advertência? Ele reprime a pessoa? Não, ele deseja retribuir àquele coração apenas o perdão. Aí nós falamos assim, mas é muito bonito, porque era muito fácil para ele. Será que foi fácil? Será que era fácil para ele, assim, a ponto dele perdoar, dele desejar o perdão para as outras pessoas, para aqueles que o ofendem? O Divaldo conta, eu não sei se foi numa palestra ou num seminário que ele fez, Perdão, Auto-Perdão. E ele comenta diversas situações pelas quais ele já ficou sabendo, já passou. Eu acho que a pessoa chama-se Modesta Cravo. Eu não sei se está viva, enfim. Mas ela tinha muitos dons, ela costumava plantar orquídeas, essas flores, ela tinha um cuidado muito grande com isso. E ela, pelas suas condições, pelas suas características, uma pessoa que se dedicou ao auxílio como médium, né? E era uma pessoa de muito bom coração. Só que as atitudes dela, em vez de serem para uma pessoa específica, em vez de serem um exemplo de bondade, né, de tranquilidade, de bom senso, para que a pessoa pudesse também amelhar uma situação próxima ou até melhor, serviu como a pessoa, essas atitudes dela fizeram que esta outra pessoa ficasse com inveja, com ciúme. Então, ela como essa senhora Modesta Cravo, ela recebia muitos presentes. Essa companheira, não muito feliz, ela enviou num pacote para Modesta Cravo um saco de esterco, dizendo que era o que ela sentia por ela. Mas a Modesta Cravo, essa senhora, em vez de fazer qualquer deboche ou reclamar ou brigar, não, ela usou aquele material para justamente adubo para plantas e para ornamentos. E plantou não me lembro qual o nome da flor, e devolveu para ela. Essa daqui tá, olha, eu usei bem aquilo que você me deu para fazer uma rosa, para plantar, né? Para que essa rosa crescesse e eu pudesse dar para você. É uma resposta, né? Uma reação mais melhor, né? Uma reação mais agradável. A outra face. Ela mostrou o outro lado. Veja bem, ser ferramenta da ofensa é muito grave. É mais grave do que ser ofendido. Infelicidade efetiva nasce nas mãos daquele que atira a pedra e não daqueles que lhe constituem o alvo. Aí nós vamos nos lembrar daquela passagem de Jesus, das tantas nessa, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, e também encontramos em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11 e 29 a 30, que vocês já vão se lembrar, sim. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Então, o escandaloso, aquele que ocasionar o escândalo, ele vai estar sendo
ferramenta da ofensa. E olha o que Kardec coloca para nós no Evangelho. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalo no sentido evangélico é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda má ação de indivíduo para indivíduo. Então, o escândalo está mais nas consequências da atitude do que na própria atitude. É o resultado efetivo do mal moral. Pois é preciso que os escândalos aconteçam. Por quê? É preciso que... Por que Jesus fala isso para nós? Porque os homens, nós, imperfeitos na terra, temos inclinações para o mal. E porque árvores ruins dão maus frutos. O mal, então, é uma consequência da imperfeição humana. E não que os homens tenham obrigação de praticar o mal. Nós agimos no mal, mas ainda com o nosso livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a agir mal. Faz parte ainda da imperfeição humana, mas nós não temos obrigação de praticá-lo. Os homens, estando em expiação na terra, punem a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. E nessa parte também do Evangelho, ele diz assim, quando nós estivermos fartos de sofrer com o mal, vamos procurar o remédio no bem. Jesus não vai chegar aqui e puxar a nossa orelha. Não precisa, nós temos a nossa consciência. E depois de tanto mal praticado, uma hora nós vamos cansar e nós vamos querer procurar o bem, para que justamente nós possamos viver melhor. Mas ai do homem que ocasionar o escândalo. Então, nós vamos lembrar que o mal é sempre o mal. Nós não temos obrigação de utilizar os nossos maus instintos. É preciso o quê? Destruir em nós todas as causas do mal. Porque nós estamos falando de que a infelicidade, ela nasce na mão daqueles que atiram a pedra. Quanto mais tempo nós quisermos continuar no mal, podemos. Só que quem vai sofrer com isso? Somos nós mesmos. Não tem uma fórmula mágica. Não tem como a gente acabar com isso. Extirpar o mal de nós. Como é que faz? O perdão aos que nos atacam nascerá sempre do olhar da compreensão, da capacidade, do olhar, ou seja, da possibilidade de transcendermos a situação, registrando compaixão diante do agressor. Compaixão não é dó. Você está junto com a pessoa, o que você pode fazer para melhorar a situação? Ah, não dá para falar nada porque ele não aceita, ele não me ouve. Tá bom, então vibre. Faça as orações. Envolva-o com muito carinho, para que ele possa sentir, pelo menos, as boas vibrações. Para ele mesmo vai sentir nele que o que ele está fazendo não está sendo bom. Então, nós temos aqui, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo, em mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes uma grande necessidade de indulgência? Assim,
Se a ofensa, essa seria a fórmula, é o perdão. Ao lado do mal, o remédio, que é o perdão. Assim, se a ofensa nos chegar, vamos ver, né, nela o imenso convite ao exercício do perdão. Isso vai fazer com que nós evitemos de carregar na alma um fardo pesado, o peso da vingança e o ácido do mal-querer. E diante das tormentas, né, desses transtornos que esse ultraje, que essa ofensa pode nos causar, vamos nos lembrar de que Jesus, incomparável na sua pureza, manteve-se sereno e calado diante dos mais vis insultos que os homens puderam engendrar a seu tempo. Para que nós possamos refletir e qual é a nossa postura e como é que nós devemos agir no nosso dia a dia. Então, a síndrome do mal são as características do mal, a ofensa e o perdão. E é o que nós vamos aprendendo a perdoar o dia a dia. Como? Compreender amplamente o outro. Acreditar que o outro está passando por uma situação muito difícil, que ele não está conseguindo suportar, e a sua reação àquela situação é a ofensa, é a pedrada. Vamos enxergá-lo como um doente que necessita do médico Jesus, o médico das almas. Precisa de orações, precisa de vibrações, precisa de amor. Vamos entender ou compreender os seus limites, suas razões, sem abrir mão dos nossos direitos e, por que não, dos nossos limites também. Não é submeter-se, mas é compreender. Muitas vezes nós calamos para que o outro possa sair-se, né, evidenciar-se. Talvez seja essa a melhor situação e o melhor caminho para que nós possamos viver melhor. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, aqueles que chegaram depois. Vamos abrir espaço para as perguntas, colocações, com base no tema, né? Perdão e ofensa. Temos aí alguns minutos para as dúvidas de vocês. Não tem mais tempo? Não tem pergunta. Não tem? Mais tempo. Menos mal, né? Então fique à vontade, querendo participar, né? Formule a pergunta ou a dúvida que tem, a colocação, para a gente possa aproveitar esse tempinho a mais, né? Você comentou a questão da imperfeição humana, enquanto vocês pensam, né? O espírito encarnado, ou seja, nós, aqui na Terra, temos um grau evolutivo. Nós somos mais perfeitos ou menos perfeitos. Mas todos nós, aqui na Terra, devido à característica da Terra, ou seja, nós somos ainda criaturas que estamos em vias de perfeição, somos imperfeitos. Então, o mal, como você colocou, o mal é consequência de nossa imperfeição. Devido ainda à nossa natureza imperfeita, nós ainda optamos por caminhos que nos conduzem-nos ao mal e arrasta outras pessoas ao mal. Quando evoluirmos, não é isso? Quando evoluirmos um pouco mais, quando entendermos a nossa natureza divina, quando alijarmos de nós essas imperfeições, que são tantas, né, a gente consegue fazer com que, reencarnando, a Terra possa ser um planeta melhor. Porque pensam bem, quem são os habitantes da Terra? Senão os homens. E os homens são o quê? Espíritos encarnados. Se os homens são imperfeitos, os espíritos são imperfeitos. Desencarnando, continuarão imperfeitos. Vão meditar, vão raciocinar, vão querer melhorar e reencarnam. Mas trazem consigo essa imperfeição que se mostram na Terra nas situações mais comezinhas nossas, não? Então, esse quadro que nós vemos hoje, que nos choca a nossa razão, a nossa moral, é a marca ainda da nossa inferioridade. Então, se nós vibrarmos, se nós pensarmos, se nós agirmos no mesmo diapasão, mostrando a mesma face,
o mal ainda vai imperar mais tempo. Se nós mudarmos, se nós revertermos, se nós procurarmos amar, servir, compreender, auxiliar, mostrar o erro, corrigir o erro, não há a menor dúvida, mas com amor, com brandura, né? Com respeito, as pessoas vão melhorando. O tempo é que fará essas mudanças, e o agente causador do mal, que é ainda uma criatura imperfeita, como somos, elas refletirão e quererão mudar, porque as consequências ficam nelas gravadas, né? E quem quer a infelicidade, né? Ninguém quer a infelicidade. Querendo a felicidade, nós vamos buscá-las através de ações que mudarão a nossa forma de conduzir. Né? Então, está bem colocado. O mal é consequência da imperfeição humana. As ofensas ainda é consequência da nossa inferioridade, da nossa imperfeição. Para mudar isso depende de nós. Cada um de nós. Sem sombra de dúvida. Né? Exatamente. Então, nós temos ainda 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Contando. Está diminuindo. Não tem ninguém para falar. Quando Jesus, então aproveitando os 2 minutos, quando Jesus estava na cruz, os homens o colocaram lá. Os homens o colocaram lá por quê? Porque são inferiores. Estavam pensando mais no poder, estavam pensando no dinheiro, estavam pensando no mando, estavam pensando em tirar vantagens materiais. Então o pregaram na cruz porque a sua mensagem, que nos tornava iguais, né, perante Deus, era uma mensagem que não era aceita, né, naquela época. Não era agradável. E não era agradável, realmente. Trazia desconforto político, social, econômico. Tudo que nós vemos hoje, num grau maior, né, presenciava-se naquela época num grau semelhante. Né? Então, a nossa inferioridade fizeram com que colocasse Jesus na cruz. Mas ele, né, um espírito já superior, vindo a nós para nos orientar, ele não tinha outra alternativa senão, né, perdoar os seus agentes, né, e dizer, né, para que o Pai os perdoasse. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque não tinham... Deus poderia castigar muito mais a humanidade, devido à nossa inferioridade. Mas Deus, justo, leis misericordiosas, dá a cada um segundo a sua obra. Né? Então Jesus, nosso divino mestre, nosso modelo maior, ele sabe, né? Enquanto estiver em nós a mancha da nossa inferioridade, nós não poderemos compreender verdades maiores. Ou seja, as revelações virão até nós à medida da nossa compreensão. É como a criança. Ela vai compreendendo conforme, né, os órgãos vão se desenvolvendo, o espírito vai sendo senhor de si, mais lúcido, mais consciente, e ele entende melhor os seus erros, né? E os seus acertos também. Aí você lembra, a gente lembra bem também da parábola do semeador, né? Que Jesus, perfeito, como se estivesse semeando. Eis que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram na pedra, outras entre o espinheiro, até que algumas caíram em boa terra. E germinaram a 100, a 60 por 1, ou 100 por 1, enfim, não importa. Então, isso que ele colocou, bem tranquilo. Ou seja, depende de cada um. Não depende de uma lei divina que vai mudar-nos. Nós temos a oportunidade, como ele falou, da reencarnação, das reencarnações, e temos o livre-arbítrio. Então, ele vai colocando ali tal, você vai e faz o mal, mas vai chegar uma hora que vai cansar. Aí você vai procurar fazer o bem para mudar a sua própria vida e a vida daqueles que estão ao nosso lado. E é isso que a gente precisa saber, né? Por enquanto. Com certeza. Muito obrigada, gente. Uma Obrigado boa todos, tarde. Né? Tudo de bom. Legal. Será que não está só abaixo? Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, sabemos que a etapa seguinte são os passes, né? Os passes é aquela busca que fazemos de energias espirituais, magnéticas, né, ou físicas,
para equilibrar o corpo físico, mas primeiro equilibrando o corpo espiritual, ou seja, a nossa essência, nós espíritos, né? E só conseguimos isso através do recolhimento, da introspecção, né? Então, olhos fechados, tranquilos, serenos, confiantes em Deus, confiantes em Jesus. Vamos assim, primeiramente, passar as vibrações. Vibrar significa projetar, expandir de nós vibrações de paz, de amor e reconforto, ou pensamentos, sentimentos elevados, em prol dos irmãos mais carentes e mais necessitados. Vibremos para que haja paz na Terra, principalmente as regiões onde hoje imperam os conflitos, não só fora do Brasil, na região do Oriente Médio, na Síria em específico, mas que a paz também adentre ao coração do Brasil, às suas costas, na região do Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados. Que os bons espíritos continuem a insuflar sentimentos, ou melhor, pensamentos, sentimentos, vibrações para que os homens possam melhorar-se, trazendo o equilíbrio, a harmonia, acima de tudo, o respeito a si e ao próximo. Levemos vibrações de saúde, de paz, de harmonia aos hospitais, prontos-socorros, casas de saúde, aos irmãos doentes espirituais ou doentes do corpo que se encontram nas ruas, espalhados, abandonados, carentes. Que a bondade do Divino Amigo possa, através dos bons espíritos e daqueles que fazem a sua vontade, levar esse lenitivo através de vibrações de paz e amor. A todos os presentes, vamos pensar em nossos problemas, nas nossas dificuldades, naquele ente querido que, de alguma forma, nos convidou a esta casa para levar-lhes o socorro, o alívio. Vamos endereçar-lhes pensamentos sutis, de harmonia, de beleza, de equilíbrio, vibrações harmoniosas de paz, de saúde e de amor. Fortalecidos naquele que nos deu a vida, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, confiantes no Divino Amigo Jesus, secundados pelas intuições bondosas dos nossos anjos guardiães, agradecidos estamos e assim encerramos essa outra parte, aguardando o passe tranquilamente. Que todos possam ter uma boa semana, um bom final de semana, uma semana cheia de oportunidades positivas e de saúde e de equilíbrio. Assim, primeiramente são os passes magnéticos, as pessoas que têm a papeleta, né? Que passaram pela entrevista, têm a papeleta do passe, vão formar primeiramente a fila. Na sequência, comum a todos, o passe espiritual, não menos importante que o outro, né? Ambos são importantes. A nossa postura ao sentar no banquinho é de prece, pensamento ligado a Deus, a Jesus, ou a nosso anjo, o nosso santo de devoção, mas fundamentalmente de confiança a Deus, né? Que assim seja.